Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast. Fala doutor, tudo bem? Opa, beleza. E hoje com um convidado aí que é Não, gabarito. gabaritado. É difícil até apresentar ele, um cara com uma história gigantesca na cidade de Sete Lagoas, Sim. com um serviço prestado para a Um cidade. histórico familiar e um histórico próprio também, né? De serviços prestados. Serviços aí, prestados ao aqui por município. Sete Lagoas ao município. Então pessoal, meu nome é João. Eu sou o Dias. E hoje a gente está aqui com o excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Caio Valar. Opa, obrigado. Como é que Caio. você tá, meu caro? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui, agradecendo já pela oportunidade. A gente que A agradece. satisfação é nossa. A gente Não. sabe que você tem uma agenda aí apertada, né? De Extremamente compromisso. apertada, E cara. só de você ter tirado um tempinho para vir aqui bater um papo com a gente já é algo que nos deixa. Mas eu muito feliz. fiz isso de propósito. O primeiro podcast que eu estou gravando é com vocês. Não foi de Não, então é uma honra, né? É uma honra. Com certeza. Então, Tem sim. até outros convites, a gente vai participar de outros, Deus mas a gente selecionou esse momento para a gente estar junto com vocês aqui. Não, então a Cara, honra é ainda maior, né? A honra é ainda maior. Com certeza. Assim, esse pessoal tá dando uma credibilidade pra gente que a gente não tem. Inclusive. Eu não sabia. A gente não tem. Caio, tá à vontade na cadeirinha? Tá Eita. tranquilo? Tá tranquilo, Tamo em casa, tomando tamo em casa. aguinha aí. Tomando aguinha tranquilo. ótimo, Então tá beleza. bom. Então é o seguinte, pessoal, vamos começar o bate-papo. Caio, eu queria que assim, você contasse pra gente quando começou a sua história política, né? Hoje a gente fala de Caio Valar, Sete Lagoas inteira e a região conhece, mas quando surgiu a ideia do Caio Valassi, né? Esse nome forte na política nossa forte. regional, como surgiu a ideia do Caio Valassi ingressar na política? Você já tá há quantos anos nesse negócio? Fala um pouquinho aí da. Todo mundo te conhece, mas se você puder fazer uma breve apresentação de quem é o Caio Valassi, como foi a sua trajetória. Eu sou o Caio Valassi, Sete Lagoano nato, nascido e Da criado Gema. da Gema, nascido e criado na Boa Vista. E isso é um privilégio, porque a Boa Vista tem tudo a ver com a minha formação. A Boa Vista era um bairro democrático, um bairro de ferroviários. E ali a gente consolidou uma grande amizade. Naquela época, João, as coisas eram diferentes, não tinha esse apartheid social, branco, preto, pobre, e a gente se misturava ali no futebol. Então, essas diferenças sociais, elas não eram tão assim expressivas como a gente vê na sociedade atual. Sim, sim. Então, era tudo muito simples. Todo mundo muito misturado, né? Todo mundo muito misturado, e futebol, Você e... falou de futebol e eu já bati muito em jogo no futebol, tá? Eu tinha uma certa intimidade, além de ter disposição, eu tinha uma certa habilidade e intimidade com a bola. Isso aí que tá Então, a Boa falando. Vista foi tudo pra mim, na minha infância, na minha formação, sabe? Então eu sou um Sete Lagoano, boa vistano da Gema, e quando a gente começou a nossa participação política, ela começou ainda muito, muito jovem, porque eu tinha uma professora, Aham. o nome dela é Ione Andrade. Ione Andrade. Ione Andrade era minha professora no Regina Passos. E tão logo a gente chegou lá no Regina Passos, com 11 anos de idade, ela já começou a incentivar a gente a participar do centro cívico da escola. E a gente tem que lembrar que nesse período nós estávamos vivendo sob a égide da ditadura militar, né? Só para situar o pessoal, esse período aí era o que? Década de 70? 71, 71. era o Médici, parece que era o presidente. Eu Presidente, eu não lembro agora quem que estava. Mas nós estávamos nos anos de chumbo. E aí você começa a perceber o seguinte: nós tínhamos uma professora que já estava nos incentivando a participar do centro cívico, que é, na verdade, uma ação política. Então a minha primeira ação política se deu ainda no ensino fundamental. O que é assim, o que era o centro cívico, Caio? Assim, Era aquilo que é o momento. diretório acadêmico hoje das faculdades, entendi. era uma representação dos estudantes da escola. Entendi. E ali eu enveredei também para liderar o esporte. Então, todo o esporte do Regina Passos, quem arrumava jogo de camisa com a direção da escola era eu. Aham. A gente fez o time da escola que ia jogar, né, lá no Industrial,
Mundial com o Chico Maia, contra o time do Chico Maia. Mas o Caio, o atleta Caio, ganhou alguma coisa, Caio? Ganhou. Muita experiência, muita saúde, muita disposição. Aí, tá vendo? Não é de todo, desprezível. Não, o Caio quando ele é bom. Aí você vê o cara quando ele é bom na política, né? E na bola, Caio? A bola mesmo. Eu fiquei esperando pra ver se ele Eu achei que ele ia contar dos gols. Eu tive oportunidade de jogar bola com ele uma vez, lá no Jan, no jogo da Advocacia Mineira, inclusive mês que vem vai ter mais. Aí teve uma edição que ele jogou no nosso time lá no futsal. Então assim, ele era um bom talento nato. Talento nato, entendeu? Ele fazia o negócio pegar fogo mesmo, de acordo. Caio pelo perfil dele, assim, eu acho que o Caio, vou ser bem honesto, Caio, você seria um ótimo técnico. Esse perfil ser observador aí e de buscar negócio, talvez mas hoje... Aqui, ó, perfil de liderança. agora uma coisa eu vou falar pra vocês. Eu joguei bola com o Abelardo, que foi profissional. Abelardo. Jogou no Grande Palmeiras, jogou. Né, joguei bola com 30, que jogou também no Guarani de Divinópolis. Joguei bola com Catatal, joguei bola com essas pessoas. Nós éramos do mesmo time. Então, eu era titular no mesmo time que essas pessoas jogavam. Joguei bola com o Baiano, o Fred, né? Só que o Fred era um ano mais velho que eu e o Abelardo. Ele era do Infante, a gente era do Dente de Leite. O Abelardo jogamos lá no time Palmeiras, né? Jogou no Palmeiras. Então não era de todo assim desprezível, não. Entendeu? Mas jogar no meio de gente boa, a gente acaba ficando. No meio de Ajuda a gente melhora, né? E aí joga fácil, né? E é de família, na sua casa? O papai foi médico do Democrata. O grande duelo do Democrata e Bela Vista era Valace e Genuíno. Então a gente veio lá, nós somos democratenses, eu joguei nas categorias de base também do Democrata. Que legal. E ainda hoje eu jogo lá no Náutico. Né? Então eu tô lá. Você faz naquela turma, ainda ontem eu joguei futebol. Você está acompanhando o Democrata? Estou acompanhando muito de perto. Eu tive lá em Brasília agora, conversei com o ministro, o André Fufuca, pedindo recursos para o Democrata, trocar sua iluminação por LED. A gente está sempre ajudando o Democrata, a gente está muito conectado com o futebol, com o esporte da cidade, certo? E a iluminação por LED, inclusive, é mais barata, ajuda na economia do município. Você tá louco? Eu iluminei 10 campos de futebol agora. Agora quem em Sete Lagoas? Em Sete Lagoas, na periferia da cidade. Assunto bom pra gente abordar aí também, né? Vamos abordar ele mais adiante. Vamos deixar acabar de falar da trajetória. Mas o futebol é isso. O futebol é uma história. E é muito interessante. Cada vez que a gente encontra com um amigo na rua, e hoje talvez eu tenha me tornado político, e o futebol foi o grande vetor para que eu pudesse ganhar popularidade, amigos, que são amigos para muitos anos. Eu tenho amiga de 40, amiga de 50 anos de jogar futebol comigo. O futebol tem essa força, né, de integrar as pessoas, de socializar as pessoas, de fazer exatamente essa interseção entre classes sociais. O futebol é muito forte. O esporte é muito forte. Se as pessoas conhecessem, quem já praticou futebol e esporte, conhecesse a força do futebol, a força do esporte, talvez eles investiriam mais no esporte. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ai, Caio, só voltando lá um pouquinho. E aí, você na escola, através dessa professora da Ione Andrade, você se inteirou mais na política. E quando foram os seus primeiros passos? Aí teve também outros fatores importantes, né? Meu pai, líder político, né? Presidente do MDB, né? Nós estávamos do lado de cada ditadura militar, tinha a Arena, né? E o MDB. E aí a gente já nasceu num berço político, com Renato Azeredo, Sérgio Emílio, Wilson Tanuri, essas lideranças, os vereadores todos na minha casa. Meu pai era o presidente do partido, foi presidente do partido 14 ou 15 anos. Então todo o processo decisório da política de Sete Lagoas passou pela minha casa. Então eu assisti aquilo ali, né, muito de perto. Viveu muito de perto, toda essa movimentação política da cidade, a história da cidade para mim, ela está muito registrada na minha cabeça, porque eu participei desses episódios, eu vi essas pessoas todas dentro da minha casa discutindo política. Isso também era um momento diferente, né? Um momento muito difícil, né? Discutir política. Aí eu fui para a faculdade. Eu sou advogado. Eu me formei na Unifem, né? Eu sou advogado. E lá eu fui presidente do diretório acadêmico.
da faculdade. Entendi. Regime militar. Aí nós já estávamos no outro processo. Nós estávamos na Nova República, quando o Tancredo Neves ganhou, né, as eleições indiretas no Congresso, faleceu, depois o Sarney assumiu. Nós estávamos sob a égide da Nova República. E aí eu fui presidente do diretório acadêmico. E o Chico Maia era meu vice. Então a gente estava sempre ali, né? Ele também estudando Direito. O Chico estudou. O Chico é formado em Direito. Sim. O Chico é formado em Direito. Aí nós estávamos lá liderando, fui presidente do diretório acadêmico da faculdade. Aí meu pai, em 1980, aí eu entrei na faculdade em 83, mas eu já tinha participado da campanha política do meu pai. Eu coordenei a campanha política do meu pai, foi candidato a prefeito em 1982. Em Sete Lagoas. Tancredo, governador. Simão da Cunha, senador. Itamar Franco, senador. Uma geração. Uma geração diferente. Líderes, né? Eu tive no Congresso Nacional agora, foi uma decepção muito grande. Imagina. Eu achei que esse negócio de lacração na internet, que essas posturas assim, para fazer recorte, para poder. Que acontecia só na Câmara de Sete Lagoas, não? É o que eu cheguei no Congresso Nacional, né? Fiquei espantado. Quem viu? Mário Covas, André Franco Montoro, né, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Célio de Castro e Pimenta da Veiga, e uma série de pessoas fazer política. E a gente vê como que a política está hoje. Rapaz, é uma coisa assim absurda. Questão ética, comportamental, né, conhecimento. É diferente demais. Isso não é só na política, a gente tem visto isso na sociedade como um todo. Assim, infelizmente, eu falo infelizmente porque é óbvio que a sociedade tem que evoluir, a gente tem que crescer, né? Tem que caminhar para frente, mas tem que ser de uma maneira concisa, de uma maneira consistente, na verdade, né? E a gente vê que hoje em dia é tudo muito raso, né? Às vezes tudo muito superficial. Tudo muito superficial. As pessoas não querem, às vezes as pessoas veem os problemas na extensão, mas não consegue observar na profundidade. Isso. E aí dá o direito a essas pessoas de começarem a fazer juízo de valor, a falarem sem conhecimento de causa, e aí a gente está vendo uma sociedade intolerante, uma sociedade difícil, né? Porque os valores estão numa mutação muito efervescente, muito grande. Sim. Né? E aí quando a gente participou da política, aí quando eu estava lá, aí eu fui presidente do PMDB-Jovem, pegando a sequência aqui, em 1984. Eu nasci Meu em pai 84. candidato a prefeito em 82, eu coordenei a campanha dele. Em 1984, eu era presidente do PMDB-Jovem. O que aconteceu com o PMDB-Jovem? O MDB ficou muito tempo lutando contra a ditadura. E suas lideranças foram envelhecendo. Aí um dia o cara virou lá e falou assim: nós temos que renovar os quadros do partido. Vamos criar aqui um departamento de jovens para a gente ir formando novas lideranças, porque nós passamos nossas vidas todas lutando contra a ditadura militar. E nesse viés, eu fui fazer política com Aécio Neves, né? O Pestana, que foi ministro, que foi deputado federal, Álvaro Azeredo, e eu era do PMDB Jovem Estadual, eu era da executiva do PMDB Jovem Estadual com essas pessoas, o Pestana, o Gigante de Divinópolis, o Jamilzinho de Patinga. Então nós formamos o PMDB Jovem em Minas e eu virei presidente também do PMDB Jovem de Sete Lagoas. E aí nós fomos lutar pelas eleições diretas. Nossa. Aí nós vamos pra rua. Diretas já. Isso, as diretas já. Dante de Oliveira, a emenda de Dante de Oliveira, para a gente poder ter o direito de escolher um presidente da República. E aí eu movimentei toda essa juventude da cidade. Nessa época eu era líder dessa juventude. E fomos também para o comício das diretas, né, em Belo Horizonte, lá em frente à praça da rodoviária. É uma apoteose, foi uma grande transformação. E acabou que não teve a eleição direta, teve a indireta, o Tancredo ganhou, né? Aqui em Sete Lagoas, nós tivemos, assim, no seu conhecimento, pessoas perseguidas nesse momento pelo regime militar. Foram muitas pessoas, o Padamato, um tanto de gente bacana, né? Que acabaram sendo apontadas como subversivos. E o que é subverter a ordem? É pensar diferente daquela ordem que está estabelecida. Então, isso até o título de subversivo é quem quer subverter a ordem, se é uma ordem que
não está compatível com a democracia, com valores fundamentais da liberdade, as pessoas têm o direito de se opor a esse pensamento. E eu acho que é por aí que a sociedade está se perdendo, dentro de aspectos que são muito mais profundos e muito mais representativos do ponto de vista da essência do ser humano, do que essa discussão de direita, de esquerda, uma coisa assim muito... E a gente... terra, sabe? Eu percebo muito uma situação assim, eu sou direita quando me convém, eu sou esquerda quando me convém. Às vezes as pessoas não têm exatamente uma definição de qual é a ideologia dela. Elas defendem aquele que é o interesse. No momento. No momento, e o interesse, e o interesse daquele momento. Fala assim, ó, se isso é bom para mim, não para um coletivo, bom para mim, eu quero isso agora, né? E nem é a meritocracia, né, Alexandre? Às vezes você pergunta, o que é, sei lá, o que é a direita para você? O que é, para mim é isso, mas você sabe de onde é que vem isso? Isso vem lá da França, em Paris, tem o Rio Sena. Os intelectuais ficavam à esquerda do Rio e os conservadores do lado direito. Então, tudo isso são conceitos assim, muito, ninguém nem sabe de porquê, como é que surgiu isso, né? De onde que veio, assim, de direita, esquerda. Muitas vezes as pessoas falam que é de direita porque elas se ressentiram num determinado momento da história do país, da questão ética. Então elas acham que ser de direita é restabelecer a questão ética na política. E muitas vezes não é por questão ideológica, é por um outro conceito. Sabe? Então, até nisso a gente vê que há muita confusão. Até nisso a gente vê que é raso. Né? A gente vê que é raso, na verdade, o conceito, a forma de agir. A discussão de direita e esquerda é uma discussão, assim, e a gente trouxe, ela está muito forte no... eu sempre me coloquei como humanista. O epicentro da minha ação política são as pessoas. Sabe? Então, E deve ser, né? E deve ser, porque essa é a função básica do político. Entender a problemática social, ter sensibilidade para compreender onde que você deve estabelecer prioridades. Sim. E por que você está fazendo aquilo. Você tem uma ação muito pelo social, né? Eu tenho isso na veia, né? Vem da minha mãe. Minha mãe era intelectual, minha mãe era uma mulher que se formou, mas ela veio de uma família muito pobre, escrevia em papel de pão, porque não tinha dinheiro para comprar caderno, e se tornou uma mulher muito intelectualizada, escreveu livros, foi para a Europa. Paris era o berço da mamãe, ela falava francês fluentemente, minha mãe podia dar aula de francês para os franceses. Então ela conheceu a Europa toda, então, mas minha mãe tinha esse traço de quando a gente ia fazer a primeira comunhão, por exemplo, ela falou: você quer comemorar onde? No cárcere, na favela ou na cadeia? Não, no cárcere e no hospital. Aí eu falei: eu quero comemorar minha primeira comunhão numa pizzaria, né? O melhor lugar pra ainda vai pizza naquela época. Era um negócio de luxo. Aí depois eu fui entender por quê. Eu escolhi a Vila dos Atrevidos, que era ali na Cornélio Viana. Eu já tinha, assim, contato com a pobreza, mas a pobreza que eu vi lá, naquela época, me tocou profundamente. Aí era cama, cama de varão, com capim, né, barracos e tal. E aí ela falou: você entende agora por que você foi comemorar a sua primeira comunhão lá? Para você entender o seguinte: tem uma diferença social. Você tem uma cama, você tem uma escola, você tem comida dentro de casa, tal, e tem muita gente que não tem. Então, com 10 anos de idade, na minha primeira comunhão, minha mãe já falou: acorda, o mundo não é igual para todo mundo. E o barato é a gente ser diferente mesmo. Mas uma coisa que nós temos que lutar, e aí eu não abro mão, é de igualar essas oportunidades. As oportunidades têm que ser iguais para todo mundo. E tem um negócio que E aí você quebra a diferença. Aí você tem que trabalhar na diferença. Por isso que a gente tem esse toque muito social no trabalho da gente. Isso vem lá da mamãe. Ela era extremamente justa, uma mulher que não gostava de injustiça, que nos alertou, né, para que a sociedade não é igual. E muitas vezes a pessoa consegue e não entende que ela teve mais oportunidade que a outra.
e não consegue compreender a complexidade da vida humana, que nós somos uma individualidade e cada um tem as suas dificuldades, né? Então a vida, eu acho que a gente tem que refletir muito, e esse lado social eu herdei da mamãe. E assim, é um fato que a gente também a gente não larga todo mundo no mesmo lugar, né, Alexandre? Não. Tem pessoas que já largam, né, nessa corrida da vida, Tem gente que larga pessoas muito que na largam muito Claro. na frente, né? E Uma aí- orientação. Muitas vezes você acha uma pessoa na sua vida. Eu falo que mãe é tudo, mas o pai também é uma referência, sabe? Quando você consegue achar alguém para te dar um direcionamento num determinado momento da sua vida, ali fez a diferença para sempre. Sim. Sim. Fez a diferença para sempre. Sim. E tem muitos que não têm essa condição de não teve essa oportunidade de ter alguém para orientar, alguém para ajudar, para dar um toque. Eu lembro, eu fui morar com meu irmão, o Marcos Vinícius. Meu irmão foi indiciado na Lei de Segurança Nacional e se tornou uma grande referência para o país na questão da saúde pública, né, mental. O CAPS, toda a concepção do CAPS passou, né, nas mãos dele. Toda a luta antimanicomial passou pelas mãos dele. Foi presidente do Conselho Federal dos Psicólogos, era professor da Universidade Federal de Salvador. Então, eu fui morar com ele e eu tenho certeza que isso fez toda a diferença também na minha compreensão da política, das pessoas, do conjunto da sociedade. Com certeza. Sabe, isso me ajudou muito, sabe? Sem dúvida. E aí, Caio, você vem de uma família. Vou melhorar, eu quero voltar lá atrás ainda. Nós estamos falando ainda do. Eu quero chegar agora no momento de quando você entendeu que você falou assim: olha, para eu, não sei como é que você pensou, para eu conseguir ajudar a cidade, para eu contribuir com as minhas ideias. Em que momento, Caio, que você falou assim: olha, eu vou me candidatar? E quando você se candidatou a que cargo? Eu saí da campanha de 1982, a campanha que eu coordenei do papai, candidato. Eu ia ser candidato em 1982 e teve uma coisa muito interessante. Tinha uma vaga dentro do PMDB, do MDB, na época, porque uma filiação de um determinado candidato deu ruim, não deu para lançá-lo. Surgiu uma vaga. Surgiu uma vaga. Aí a turma toda estava lá, Tito Alves Costa, não, saudade do Tito, um grande figura. Eu fiz política com Tito Alves Costa, Edson Murilo Canabrava, Norberto Figueiredo Nogueira, Sandoval Campolina de Sá. Muita gente bacana, muita gente importante. E aí tinha uma vaga, só não, vamos lançar o Caio. Aí meu pai era candidato e ele disse: não, o Caio não está preparado, ele tem que se formar primeiro. Entendi, é interessante. Eu tinha condição de ganhar a eleição já em 1982. E assim, importante a sabedoria do seu pai de saber assim, olha, a Não tá na hora importância do ensino superior. Não está preparado para isso. E realmente, depois eu fui entender, Depois você percebeu que eu percebi que as pessoas não podem chegar a ocupar cargos públicos sem que ela tenha o mínimo de preparo, porque isso faz falta na hora do debate, sem dúvida. na hora das entregas, sabe? E aí, o que aconteceu? Esperei esse período todo, passou a campanha. Em 1988, eu me elegi vereador. Em 7 de agosto. Fui o mais votado da minha legenda. Foi eleito eu, André Lupiano Rogério de Abreu e Ovídio Teófilo de Amorim. André Lupiano de Abreu, um dos homens mais honrados e corretos com quem eu já convivi na política. Ovídio Amorim também, um tribuno da maior grandeza. Então eu consegui também pegar um tempo bom da política, né, de gente muito, muito preparada para o processo. Fiz política com Balu de Herculino. Deixa eu contar. João Paulo gostava de Balu. Não, eu preciso contar. Tá? O negócio é que não é que eu gostava. O meu pai foi motorista do Getúlio, que é o filho de Herculino, né? Então, Não, vocês tinham uma ligação direta. Não, o Herculino é meu padrinho, né? Pois é. Getúlio é meu padrinho, filho do Herculino. Eu dei uma viajada grande aqui agora. Mário Lúcio Moreira Lopes, Balu, figuraça. Doutor Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira, outra figuraça, intelectual, um cara inteligente. Eu tive também
muitos bons companheiros nessa época que eu fui eleito vereador. E isso nos projetou também para um cenário muito favorável para a cidade. Eu fui um dos autores da lei orgânica do município, em 1990. Aí eu senti que o papai estava certo. Quando o Valação falou comigo assim, você tem que estar preparado. Eu me formei, assumi a Câmara em 1989. Você foi presidente da... Não, eu assumi como vereador. Em 1989, quando foi dia 30 de março de 1990, nós estávamos entregando a lei orgânica para a sociedade de Santa Cruz. O que é a lei orgânica? Tem a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a nossa Constituição Municipal. Só que ela tem o nome de lei orgânica, lei de organização da cidade. Sim. Ô Caio, deixa eu te perguntar. E aí, qual foi o maior desafio que você encontrou nesse primeiro ano seu como vereador? E de lá pra cá, você já tem quanto tempo você tá nessa vida pública? Bom, Caio, até antes de responder, só me satisfaz uma curiosidade. E nessa época da sua vida, você já estava casado? Você já tinha filho? Já. Eu casei em 1984. Eu casei em setembro, eu fiz 23 anos. Em 28 de agosto, dia 13 de setembro, eu estava casado. 13? Meu aniversário é 13 de setembro. 13 de setembro eu estava casado. Então, nem um mês depois que eu tinha feito 23 anos, eu casei muito jovem. E já era pai do Caíto, que veio falecer 4 anos depois. Tão logo eu assumi a Câmara em janeiro de 89, ele faleceu em fevereiro. Você tem hoje quantos filhos, Caio? Eu sou pai de 3, a minha companhia tem 2. O Nuno Lúcio e o Samuel Lúcio. Que faleceu. E o Caíto, que faleceu. O Caio. Caio Filho, né? Sim. E chamava de Caíto. E a sua esposa, porque assim, a gente sabe também que política não é fácil, né, Caio? Não. E assim, você tá casado há quantos anos? Vou fazer 40 anos de casado agora, dia 13 de setembro. Então você tá mais 4 anos de namoro, 44 anos de convivência. Eu não tenho mais certidão de casamento. Eu tenho escritura. Você pode ir lá no cartório do Olivone, lá no Luiz Bar, no Dom Zezé. Lá você vai achar meu registro. Paulo Márcio. E aí... Eu perguntei isso porque, assim, quando você fala questão de maturidade, né? Você já estava num período mais maduro, até para trabalhar na elaboração da lei orgânica. Então, a minha formação foi muito boa, sabe? É uma questão que você já estava formado, você já tinha família, já tinha esposa, já tinha filho, então realmente é um momento diferente, né? Eu tive um professor, ele chamava Lacerda, vou lembrar o primeiro nome dele, ele é pompiano, e ele dava aula de direito administrativo para mim. E eu já comecei a apaixonar com direito administrativo lá na faculdade. Então, quando eu cheguei para ser vereador, eu já tinha um bom domínio do direito administrativo. Eu precisava dominar o direito constitucional. E o direito tributário também, eu dava já umas cacetadas boas. Que era relativamente novo na época, porque a Constituição era de 88. Exatamente, né? Eu peguei uma Constituição também nova, eu vi tudo acontecer. Toda a ordem jurídica hoje que permeia o processo administrativo, o próprio processo político da sociedade brasileira hoje, a Constituição é de outubro de 88. Eu tomei posse a 1º de janeiro de 89. Ou seja, a Constituição ainda estava cheirando tinta. Sim. Ela tinha acabado de sair da gráfica. Ela estava com aquele cheiro de tinta, sabe? E aí a gente foi fazer regime jurídico único, a gente foi organizar a cidade e tudo isso. Teve muito trabalho. Foi uma época que você participava de tudo ativamente. Ativamente. Eu sempre larguei tudo. Toda vida, quando eu estou vereador, eu sou vereador full time. Eu sou apaixonado. Olha daqueles que... Não, ele percebe, inclusive, isso na sua empolgação, inclusive, em falar. É verdade. Falar. Eu sou... Pode relembrar. A gente E, Caio, aí a gente vem andando um pouco mais. Você quantos mandatos como vereador hoje, Caio? É meu 4º mandato. É seu 4º mandato como vereador. Eu tive uma interrupção aí de quase 20 anos. Eu disputei uma eleição em 2000. E só fui disputar outra eleição para vereador em 2020. De agora. Eu fiquei um tempo fora. E durante esse período que eu fiquei fora, eu intensifiquei muito a minha advocacia. Do ponto de vista de prestar consultoria jurídica para as procuradorias dos municípios e para as mesas diretoras das câmaras. Aí eu também, nesse período, eu fui estudar
Aí eu fui aprofundar. Aí ele deu um mergulho, na questão do conhecimento. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em gestão pública, eu fui fazer uma pós-graduação em poder legislativo. E esse trem não para também não, João. A gente estuda todos os dias tem novidade, todos os dias tem um novo entendimento. O Dia sabe, ele é advogado, ele sabe como é que a gente sofre com isso. Todo dia. Quando alguém pergunta, né, qual que é... Como que isso funciona? Eu falei, peraí, eu tenho que ver qual que é o entendimento agora do momento. Porque a lei fala uma coisa, né, a jurisprudência, sei lá, de um mês atrás era outra, mas eu não sei se é a mesma agora. E a insegurança jurídica hoje? Eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem. Antes, quando eu pegava uma causa aqui, eu virava pro cliente e falava assim, nós vamos perder em Sete Lagoas, que o juiz aqui decide assim, nós vamos perder no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque o tribunal é conservador nesse entendimento, mas quando a gente chegar no Superior Tribunal Federal, lá a gente ganha. Então você já falava pro seu cliente que você ia patrocinar uma causa, você já vai dar ruim aqui, vai dar. Mas lá nós vamos virar e ganhar uma ação. Hoje, você tem coragem de fazer isso? Não tem jeito. Eu não arrisco nem aqui. Eu não arrisco nem aqui. A gente já... E deixa eu te perguntar, Caio, avançando para esse momento atual, qual a maior diferença, Caio, em fazer política neste momento? Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma experiência 84, o primeiro mandato, nós estamos em 2024. 89, né? Eu fiquei de 89 a 92, de 93 a 96, tive 4 anos de interrupção, voltei em 2001, 2004 e agora estou de 2021 a 2024. E aí agora a gente chega nesse momento, qual a maior diferença, Caio, de fazer política, né? Você acha que mudou mais? Conduzir a política. Questão ética. A questão ética. Esse é o principal. Isso é fundamental. É perfeitamente possível fazer política com ética. As pessoas precisam ter responsabilidade com o que dizem. A meia-verdade, o recorte. Isso é uma maldade. E a gente vai pegar os incautos, aqueles que estão assim, cuidando da vida, e muitas vezes eles recebem uma notícia atravessada. Isso aí mexe com a dignidade das pessoas, sabe? Fere princípios basilares da convivência humana, dos direitos individuais, atropela. Então eu tenho muita preocupação até onde que isso vai chegar. Até onde que as pessoas podem chegar? Falou, o João é isso. O João pega um pedaço de uma frase do João para tentar colocar o João em uma posição que não é a posição que o João merece estar. Sim. Fala uma coisa com Dias. Não, que isso? Nós não podemos ser levianos. Então a leviandade, a irresponsabilidade, ela é muito grande hoje. As pessoas se sentem no direito de ultrajar a imagem do outro. Como assim? Se tem uma coisa que o ser humano tem, a greia humana, isso inclusive os direitos humanos. Quando você vai lá nos direitos universal, você vai ver que a greia humana, a imagem do ser humano, ela está ali preservada nos direitos fundamentais. Então, as pessoas se sentem nesse direito. Então, isso é muito grave, sabe? De lá, o que mudou? Antes, quando uma pessoa falava alguma coisa dentro do parlamento, ela tinha que sustentar, ela tinha que ter embasamento, ela não podia ser irresponsável de colocar um assunto para a sociedade discutir, sendo que não tem fundamento. Então, acho que isso aí foi um atraso, sabe? Um atraso muito grande, mas é assim que acontece, é assim que nós temos que conviver, aprender a conviver com tudo isso, né? Adaptar. E você acha que como presidente da Câmara, você está mais exposto? Eu quero até chegar um pouco antes. E aí, nesse mandato agora, eu imagino que a articulação para se tornar presidente de uma Câmara de uma cidade importante igual o Sete Lagoas, existe uma articulação gigantesca até para você formar a maioria. Então, assim, a gente está falando de pessoas que precisam
A gente precisa sentar com situação e oposição e precisa ter jogo político para fazer isso, né, Alexandre? Sim. Precisa ter uma desenvoltura política para você conseguir se apresentar como um presidente de Câmara de uma cidade importante de 7 de agosto. Eu queria entender, porque assim, eu tenho uma pergunta muito boa, que é a próxima pergunta, que é uma coisa que o Caio falou, inclusive, na Câmara ontem, se eu não me engano, mas como construir, Caio, uma maioria para se tornar presidente da Câmara numa cidade importante igual Sete Lagoas? É o seguinte, a primeira coisa que eu defendo muito é o debate democrático, franco, aberto. As pessoas ficam assim, sabe, João, muito cheia de dedo. A Câmara está tendo muita briga, a Câmara está fazendo... Quem já assistiu uma sessão do parlamento inglês? Eu não. Não, também não. Eu também não. O pau quebra, chefe. E nós estamos falando da Inglaterra. Primeiro mundo. Berço da civilização. Terra dos cavaleiros. Aí as pessoas acham. Por quê? Porque nós temos aquela cultura do homem cortês, né? Dos anos 60, do cavalheiro. E confundem isso com o debate. A gente precisa de extirpar esse tipo de conceito. Na hora de debater um assunto, você vai à exaustão naquele assunto. Coloca o seu posicionamento. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer consenso também na divergência. Porque a divergência, ela é um momento importante de você ver o que tem de bom no pensamento do Dias, o que tem de bom no pensamento do João, o que tem que eu posso fazer uma junção desses dois pensamentos para a gente atingir o objetivo. Porque todos nós queremos o ideal. Sim. E na política, a gente só consegue o possível. E a gente tem que entender isso. E veja você, eu fui o presidente mais devassado da história dessa cidade. Mais denunciado. Eu tive absoluta tranquilidade e conduzi a Câmara sem perder o foco, passar uma lei do plano de carreira, cargos e vencimentos, criar uma nova estrutura administrativa para a Câmara no meio do quebra-pau. No meio do vendaval. O vendaval estava no olho do furacão. Então a gente não pode perder o foco, não pode perder a razão, não pode tratar disso com emoção, você tem que ser profissional. Aí eu consegui passar um plano de carreiras, cargos e vencimentos e uma nova estrutura organizacional bacana. Depois de 30 anos, João. Porque se fosse fácil, os outros presidentes tinham feito. Com certeza. E o que eu estava fazendo, na verdade? Eu estava atendendo um pré-requisito da lei, da Constituição Federal, inciso 2 do artigo 37, que fala que para ter ingresso no cargo público, investidura, tem que ser através de concurso. É isso que eu te comentar. Você está se referindo ao concurso, ao famigerado concurso da Que nós vamos fazer esse ano. Eu já publiquei o edital. Uhum. Como que você conseguiu? Fazendo consenso, maturidade, no olho do furacão, lacração na internet, série de mentiras, um tanto de ações. Todas elas foram apuradas pelos órgãos competentes, Corregedoria, Ministério Público e tal. O Ministério Público mandou arquivar tudo. Mas eu sabia que ia arquivar. Eu sabia que não tinha procedência. Agora, se eu deixo de fazer o plano por conta de fragilidade emocional, de radicalização... Cara, mas não é fácil também não, né? Não, porque, emocionalmente, tem que ter nervo de aço. Lidar com a opinião pública. Sim, tem que ter nervo de aço. Político, né? E conseguir tocar a vida. A gente tá vendo muita gente aí com acho que a doença do século XXI, depressão, né? É a depressão, é a ansiedade. Você tá contando essa história aí, eu tô imaginando que não deve ser fácil não, né, cara? Não, não é não. Mas, ô João, a gente tem que confiar primeiro na gente. Se você tem uma autoconfiança, se você se conhece, se você já vem de uma experiência, eu já fui presidente de Câmara, eu já coordenei cassação de vereador, cassação de prefeito, no olho do furacão, como profissional. Eu já participei disso tudo, eu já vi isso do outro lado. Né? Eu já fui parte, não diretamente, mas indiretamente a gente participou de muita coisa. Eu recordo até hoje de muitas coisas que acontecem na política. Eu falei, eu já vi esse filme.
Eu já assisti esse filme. Normalmente, Eu já sei onde vai. Eu já sei como é que funciona. Isso é lacração, isso é bobagem. Então você tem que ter essa consciência, né? De que você é uma pessoa preparada, que você está ali para enfrentar essas dificuldades mesmo. E outra coisa, ninguém joga pedra em cachorro morto, não. não, sim. Ninguém chuta cachorro morto, não. Eu sou uma liderança consolidada hoje na cidade, mas é a custa de muito trabalho, de muito posicionamento e de muito aprendizado. De muito aprendizado. Então a gente não constrói isso de um dia para o outro. E a gente também tem que entender o seguinte: quem vai estar preparado para o exercício do poder? O exercício do poder, ele é cruel, ele é difícil. Muitas vezes a gente se sente até muito sozinho, solitário, né? Num processo de tomada de decisão. Mas você tem que tomar a decisão. E ela tem custo. E a fatura vai bater na sua porta. Bora, chega. Essas regras são implacáveis. Caio, e agora eu preciso te fazer uma pergunta assim, que é a pergunta do dia, né? Do dia, viu, Alexandre? Não é do dias, não. Ontem, né, na quarta-feira, você se apresentou como pré-candidata a prefeito de Sete Lagoas. Você chegou a ver essa notícia, Alexandre? E, claro, circulou bastante. É uma notícia que circulou bastante, que você se apresentou como pré-candidato, a gente vinha, né, a gente está observando as pessoas se movimentarem, e aí eu queria saber, Caio, você é pré-candidato a vereador de Sete Lagoas? Prefeito. A prefeito? A prefeito de Sete É uma Lagoas? pergunta muito interessante, porque veja você, nós tivemos várias reuniões, o prefeito nos chamou para discutir o processo sucessório. O processo sucessório ficou muito restrito ao prefeito Duídio de Castro. E, por questões de compreensão jurídica, entendeu que poderia ter um terceiro mandato. Isso segurou o processo. Só que agora, a gente está vendo o seguinte: se inviabilizar essa pretensão do prefeito Duídio de Castro, como que esse grupo político dele, forte, que hoje está, né, governando a cidade, como que ele vai ficar? Porque, em tese, o papel do prefeito Duídio de Castro seria preparar uma liderança para sucedê-lo. Sim, sim. Ele até tentou, mas frustradas, algumas tentativas frustradas, que não tiveram liga, que não tiveram respaldo, que não tiveram resposta. Diante disso, a gente foi construindo esse diálogo dentro do grupo, e na impossibilidade de ser candidato, eu estou me apresentando para o grupo como pré-candidato a prefeito, porque a gente compreende que esse grupo, que está muito assertivo. Isso, inclusive, é um grupo que... E ele é muito heterogêneo. É um grupo muito heterogêneo. Nós estamos falando de um grupo que prometeu fazer 15 vereadores em Sete Lagoas. Então é um grupo forte, um grupo unido. Provavelmente o grupo te elegeu o presidente da Câmara. Sim, né? Eu fui eleito com 13 votos. Nós somos 17 votos. Né? E essa amarração toda ela foi muito importante, porque quando a gente foi eleito, a gente trouxe uma proposta para a mesa. E a minha proposta, ela estava sedimentada na gente construir uma Câmara que pudesse ter um estreitamento de relacionamento com a população. Era um apartheid. Eram os vereadores dentro da Câmara e o povo lá fora. Sim. E nós temos que fazer uma reengenharia política, porque hoje a representação política está sendo muito questionada. Se de fato as pessoas representam as outras. Se sentem representadas pelos políticos, né? O Caio usou o termo lacração, né? E é muito comum a gente ver as pessoas dizendo isso. Eu não me sinto representado, Sim. Eu não estou representado, né? Às vezes a pessoa, eu não me sinto representado por esse órgão, por essa pessoa. Então, Isso tá muito forte, sim, né? No consciente coletivo. Isso está muito forte. Exatamente. Então, a gente tem que começar a fazer uma reengenharia política. Como que nós vamos fazer para aproximar a Câmara da população? Aí, nessa nova organização administrativa da Câmara, nós criamos o direcionamento estratégico. Antes, o direcionamento estratégico, João, ele é de 2023 para 2033. Quem não tem direcionamento estratégico, quem não sabe onde quer chegar, não coloca o barco no mar sem uma bússola, porque senão uma hora vento norte empurra para o lado, vento sul, você não vai conseguir, né, chegar num porto seguro, porque você está à deriva
e não sabe onde chegar. Então, eu como sou técnico, e aí eu acho que essa pós-graduação em gestão pública, essa pós-graduação, esses estudos que eu venho fazendo, me colocam num patamar diferente, porque a gente compreende como que o processo técnico, jurídico acontece dentro do Poder Legislativo, me permitiu aprovar também o direcionamento estratégico. E nesse direcionamento estratégico, por exemplo, nós definimos para esse biênio Câmara sem papel, certificação digital. Isso é uma meta da minha gestão. Sim, E nós vamos extremamente atingir. importante, né? Nós estamos no E nós momento que a vamos gente atingir. diminuir. Concurso público, né? A lei de plano, de cargo, de salário, está cumprida a meta. Então nós estamos cumprindo meta. Criamos uma sala de co-work, criamos o CAC. O que é o CAC? É o Centro de Atendimento ao Cidadão. Nada mais é do que um núcleo de cidadania. Aí hoje, se você quiser resolver problema de multa, mudança de endereço, de domicílio eleitoral, você pode procurar o serviço do TRE, porque eu tenho um convênio com o TRE e o TRE está dentro da Câmara. Se você quiser ir no PROCON, você pode ir lá na Câmara. Nós temos o PROCON Câmara. Fizemos lá, inclusive, o mutirão agora, fizemos lá o desenrola. Mais de 600 pessoas foram lá e conseguiram negociar com os bancos as suas dívidas. Tudo decorrente da pandemia. São os efeitos da pandemia. Aquela ação lá vai me falar o nome aqui, mas que... Mutirão do emprego. Do emprego, mutirão do emprego. 1.700 pessoas dentro da Câmara. Tinha gente que falou, nossa, eu não sabia, eu não conhecia a Câmara, eu nem sabia que a gente podia entrar aqui. Podia entrar. Mas é um negócio... É um negócio maluco isso, sabe? É um negócio muito maluco. Eu não sabia que eu podia entrar aqui. Nossa, questão do BMP do Tribunal também Eleitoral, que eu acho que eu fiz na Câmara, inclusive. Acho que eu fui lá no dia, podia ser feito. Mas agora nós temos convênio permanente. Os órgãos são instalados dentro da Câmara. Agora eu estou levando a Delegacia da Mulher para dentro da Câmara. O posto de identificação da Polícia Civil, a mesa de diálogo do Tribunal de Justiça para fazer mediação de conflito antes de judicializar. Nós já está funcionando? Já está tudo acertando convênios, né? Vários órgãos já estão funcionando. Outros nós estamos acabando de firmar os convênios com os órgãos. Regulamentei a ouvidoria, imagina você disso. Lá não tinha regulamentação da ouvidoria. Como que se o papel do legislativo mais importante é a audição, ouvir as pessoas para reclamar, se tem um direito que o cidadão tem, é de reclamar. Sim. Ele paga pelos serviços, reclamar ele paga pela representação política, ele paga a conta e você não consegue criar um canal para ele poder reclamar, denunciar corrupção, denunciar coisas erradas da classe política. Tem que ter esse canal e nós conseguimos regulamentar a ouvidoria. Agora eu estou regulamentando já a Galeria Estela Figueiredo, a Galeria de Artes. Já que tem gente dentro da Câmara, vão levar os artesãos, os artesãs, levar os nossos artistas para dentro da Câmara, levar cultura. Vamos amarrando tudo junto. E aí você tem uma Câmara que é um espaço democrático, pujante, né? Um espaço da população para usar. O prédio era muito bonito. A casa do povo, né? Sim, aí sim a gente pode falar isso. Até então, era a casa dos vereadores. Vamos ser sinceros aqui. É verdade. Vamos ser sinceros. Era a casa dos vereadores. Agora sou transformado. A casa nova, bonita, vistosa, né? Mas era um corpo sem alma. Sim. Era um corpo sem alma. Se as pessoas não estão lá dentro, se a gente não está conectado com a população, é um corpo sem alma. Então nós regulamentamos uma série de serviços importantes. Vamos fazer um restaurante popular. Nós compramos um prédio ali onde é que era a Lan House. Vamos fazer um restaurante aquele popular. Da esquina, a famosa Sniper. A Sniper. Jogou muito lá. Jogou muito Counter Strike lá. Jogou muito tiro lá. E aproveitando que você está falando, eu queria que você falasse um pouco também do IPTU social. Eu acho que também é um projeto... A gente está falando de gestão de Câmara. Quando a gente for falar dos meus projetos como vereador... Peraí, que eu queria diferenciar, porque nós estamos falando agora como presidente de Câmara, né? Isso. Eu queria que você falasse mais da questão do presidente, para depois a gente partir exatamente gente, essa aí... essa questão como... Eu lembrei. Eu lembrei disso aqui. Então, aí nós estamos falando de gestão. Nós estamos falando do presidente e o vereador, né? Assim, tá todo mundo bebendo água, eu tô no uísque, gente. Então, por favor, tenham paciência comigo. Doutor Dias, pode, por favor. Água com gás. Falar igual o Cristiano Ronaldo. Bebam água. Com a propaganda da Coca, né? Mas, por favor, doutor. Não, mas dando sequência nisso mesmo, na questão dessas ações dele como presidente, né, de Câmara. E aí era até uma pergunta genérica, mas enfim, eu acho que assim, qual que foi o maior desafio que você enfrentou
quando você assumiu, né, como presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas e se você conseguiu, né, romper essa barreira, que é algo que ainda te... Não, tive muita interferência externa. Fogo amigo. Muita gente tentando desestabilizar o processo. Fogo amigo é pior do que do adversário. Fogo amigo tentando desestabilizar o processo. E a gente consegue fazer essa leitura, sabe? Eu sei de onde é que tá vindo tudo isso, como é que tudo aconteceu. E aí eu falo lá pra turma, eu tenho o couro grosso. E essa expressão ficou até uma expressão muito assim, né, popular no meio aí da classe política e tudo. Caio tem o couro grosso. Então a gente sabe identificar de onde é que tá vindo. Isso, talvez isso tenha sido o maior problema que eu tenho enfrentado. Fogo amigo, tentando desestabilizar o processo. A gente teve a serenidade. Nós tivemos também algumas entidades sociais que estavam habituadas a definir regras para o legislativo. A gente começou a estabelecer uma relação. Aqui não. Você tem o seu papel, nós respeitamos o papel institucional que você tem, importante na sociedade, mas não é assim que se dá o processo. Aí a gente também colocou alguns limites, fez alguns embates com algumas representações, para que a gente pudesse estabelecer uma relação de respeito e de independência. Sim, sim, e de independência. Sim, com certeza. Como você trabalhou muito tempo, o Caio, com o atual prefeito, Duílio de Castro... Duílio foi meu colega vereador, de 2001 a 2004. E a gente era oposição. E quem era o prefeito na época? Era Ronaldo Canabrava. Tive embates bacanas com o Duílio lá, Ferreiros, CPI, né? Eu fui o signatário da CPI do Canabrava, né? A primeira CPI que a gente fez lá, o Duílio era do grupo do Canabrava e o pau quebrou. Mas a gente tem muito respeito. E aí, vocês dois juntos, se a gente for perguntar assim, hoje vocês vão finalizar aí o 4º ano de trabalho juntos, né? Você juntos assim, né? Como presidente da Câmara, ele como o chefe do executivo na cidade. Qual foi a maior vitória que você encontra, que você fala assim, do grupo político seus? Você fala, cara, João, isso, talvez você repita alguma das coisas que você falou, não tem problema, mas qual foi a sua maior vitória para a sociedade de Sete Lagoas, vocês dois trabalhando juntos? A cidade mudou. A gente pegou uma cidade com autoestima no chão, uma cidade endividada, e uma das coisas importantes foi recuperar a saúde financeira do município. Ter crédito. Crédito é muito importante em tudo. Seja na vida privada, na vida pública. A prefeitura não tinha crédito. Nós restabelecemos o crédito. Restabelecemos a confiança com o servidor, que começou a ser respeitado. Fizemos várias mudanças, né, e corrigindo distorções dentro do servidor público. Estamos hoje com o maior projeto de recuperação de vias urbanas, o Provias. Estamos falando de 200 milhões de reais investindo na mobilidade urbana. Quer dizer, se a gente for falar aqui, quantidade muita coisa. E tudo isso nós viabilizamos o governo. Porque o governo não faz nada sem o nosso aval, sem a nossa participação política. Então, o senhor Duílio, hoje, é um prefeito que tem considerável notoriedade, assim, do ponto da gestão. Vocês podem ter certeza que a Câmara apoiou muito. A Câmara apoiou, e apoiou sem perder a sua independência, sem perder as suas prerrogativas, sem se colocar de joelhos para o Legislativo. Tudo isso conversado, tudo isso muito bem pensado e com muita celeridade. Então, o prefeito Duílio de Castro teve sucesso porque ele teve também a nós para dar a sustentação para ele. Então, é uma ação de um grupo político consciente do papel de cada um. Tem ele executivo, não legislativo. Mas caminhando de mãos dadas. Tivemos divergências importantes, que ajudou inclusive a mudar a compreensão do executivo. Em relação, por exemplo, à reforma tributária, tinha uma compreensão da Procuradoria Jurídica do município, dos auditores fiscais, que o Código Tributário, vou usar uma expressão do Magre, do ministro Magre, do governo imexível. Não é imexível. A gente fez uma mudança. A gente teve que sentar na mesa com todo esse corpo técnico e falar, olha, se a gente fizer
uma previsão na lei de diretriz orçamentária do impacto que a reforma tributária vai causar no orçamento e compatibilizar a receita com a despesa, é perfeitamente possível ter uma política tributária mais justa no município. Então, foram embates. Tudo isso que a gente ganhou na mesa. Não ganhou no grito. Sim. Ganhou na mesa de debate. E aí eu acho que foi o grande barato e talvez essa seja uma das maiores conquistas que eu tive. Quando eu consegui fazer o IPTU social, como vereador... Eu tô doido para perguntar isso, debate agora, mas a gente entra na parte do Caio, vereador. Isso. Esse embate, por exemplo, eu fiz como vereador. Eu fui autor do requerimento que, em janeiro de 2021, eu fui autor do requerimento que propôs a reforma e a revisão do Código Tributário. Eu tinha votado o Código Tributário em 2001. Quando eu voltei, a legislação já estava absolutamente ultrapassada. Nós temos que fazer uma reforma. E outra coisa, nós tínhamos alíquotas muito altas em várias atividades, industriais e comerciais da cidade. Eu falei, com essas alíquotas nós estamos tendo evasão de receita. Ah, mas não pode mexer porque a lei de responsabilidade fiscal fala que não pode mexer, porque para mexer no Código Tributário você tem que colocar outro imposto para substituir aquele. Então você tirou de um bolso e pôs no outro. Não fez reforma nisso, você só substituiu a tributação. Só vou trocar o nome. Trocou o nome do imposto. Então não é por aí. E aí que entrou esse debate que a gente fez. A gente falou, não, pode sim. A gente pode reduzir a alíquota porque nós temos uma guerra fiscal muito grande entre os municípios. Sim. Você vai lá em Prudente Moraes, o ISS, da turma lá, da atividade econômica, de recalchutagem de pneu, a alíquota lá é 2%. Aqui nós estávamos cobrando 5%. Você vai perder emprego e vai perder o imposto. Sim. Aí eu chamei o prefeito e falei, espera. Nós temos que mexer aqui, ó. É essencial que a gente trabalhe. E aí a importância de você ter um trâmite interessante, um trâmite fácil, né, para você conseguir chegar no prefeito. E ter conhecimento, né? Exatamente. Que aí pra você poder convencê-lo da necessidade, você tem que mostrar o fato aqui, ó. Sete Lagoas é 5, Prudente Moraes é 2. E aí lá em Jequitibá... de distância. E em Jequitibá é tanto. Aí você começa a ver o seguinte... se menos é mais. Eu falei, menos é mais. Se você cobra menos da alíquota, nós vamos ter mais atividade econômica, nós vamos ampliar. E nós estamos trabalhando aí a diminuição de alíquota de 84 atividades econômicas. Da nossa cidade. Então, um estudo. Nós fomos até atropelados. Se o advocatista não está nesse meio aí, não. Fala que tá. Eu tenho que olhar na relação. Ô, Caio. Aí, João. Tem que olhar na relação. Aí a gente faz benefício para o outro. Não, tô brincando. Fala que são mais de 80. Não é possível, né? Porque nós não estamos. Não tem E aí, Caio, no meio dessa discussão toda, o que a prefeitura, nesse momento, você vê que, assim, desse ponto de vista de baixar imposto, porque, assim, talvez Sete Lagoas é uma cidade que tem grandes indústrias, né, Alexandre? Grandes indústrias, grandes empresas. Aí nós estamos falando de Absolute Nutrition, nós estamos falando de Iveco, nós estamos falando de Ambev, nós estamos falando de Nós diversificamos muito nossa base econômica, né? Sete Lagoas até, sei lá, até década de, não sei se eu tiver errado, até década de 90, nós éramos dependentes do setor guzeiro, né? Era uma atividade... Era muito restrita a atividade econômica. Deixa eu só te fazer a pergunta. Aí nós tivemos um salto qualitativo muito grande. De que forma? Nós estamos hoje na indústria da defesa, fazendo Guarani. Agora vai vir um novo tanque, agora, muito mais moderno, que estão desenvolvendo. Então nós estamos na indústria da defesa, na indústria automobilística, na indústria alimentícia, com a Iveco, Alman Chips, a própria farmacêutica, Ambev, tá? Então, quer dizer, nós estamos ampliando a nossa base econômica, né? Atividade econômica, e mudando desse setor, migrando de um setor que é muito primário,
Porque nós não conseguimos verticalizar, Não. né? Nós não conseguimos ter fundição, aciaria, ficamos no Gusa, fomos até no Gusa líquido, foi o máximo que nós conseguimos. O Né? ideal é se a gente tivesse condições de fazer o aço, né? Sim. Não o gosto, porque a gente... Aí a gente ia agregar valor Sim, na e produção. muito valor. Muito valor. Muito valor. Então nós ficamos muito dependentes dessa atividade econômica do Gusa durante muitos anos. Sim. E eu, João, era a coisa mais engraçada. Eu era vereador de 2089 Conta pra nós. a 89 a 92. E era sintomático. Quando fechava os fornos, eles iam reduzir na atividade econômica, aumentava os crimes, aumentava crimes contra o patrimônio, né? A gente via que a cidade, a gente conseguia, sabe, Dias, medir a temperatura e a pressão. Sim. Porque nós, na verdade, os vereadores, eu falo, sabe, João, das representações políticas mais importantes é o vereador. Muitas vezes ele não se dá Sem sombra de conta dúvida. disso. Ele não compreende o papel dele. A importância. importância disso. Mas o papel do vereador é fundamental. Para mim, um dos políticos mais importantes da cena. É porque ele É o fala das vereador. Pra mim, regiões, na né? verdade, eu entendo até como o mais importante, porque é a voz do povo ali Não, na tua na tua essência, né? essência, exatamente. Tete a tete. É, porque Você está na igreja, tem um você é vereador... vereador. tem um Você está vereador- jogando bola. É, o Pô, cara, não é vereador, hora não, mas aqui, ó, tô com um problema lá na minha rua, né? Porque quando a gente fala de Assembleia Legislativa, de deputado, às vezes o cara que está lá no norte de Minas, para ele ter contato com um deputado, com alguma coisa é muito difícil, mas o vereador tá ali, ó, às vezes é o vizinho dele. E aí eu vou aproveitar que o vereador e inclusive o presidente da Câmara está aqui, o Caio, a novela do Hospital Regional, Caio, você tem alguma novidade? Como que está o Hospital Regional? O que você pode contar para a gente? É um problema Assim, municipal, é um problema estadual. O que dá para fazer aqui? O que depende lá de fora? Eu vou chamar a atenção para um fato que é muito importante. A nova sistemática de gestão pública nos impõe o seguinte: você não pode fazer nenhuma obra que não esteja no PPA, no plano plurianual. Ele é o guarda-chuva. E todo ano você vai lá naquele guarda-chuva e fala assim, ó, dessas prioridades todas, pro ano que vem eu vou fazer isso, isso, isso. E aí você tem que reservar o dinheiro, né, os recursos orçamentários e financeiros para você poder fazer. O governo do estado é a mesma coisa para federal, mesma coisa para o governo estadual, mesma coisa para o governo municipal. Imagine você que em um determinado momento o governo do PSDB, Anastasia e AES imaginaram que seria muito importante descentralizar a urgência e emergência. E é claro que tem que descentralizar. Como que eu saio com um doente lá de Arinos, lá no noroeste de Minas, ou saio lá de outra região, lá de Montes Claros, eu vou sair lá de Montalvânia, na divisa de Minas, lá no Carinhanha, para trazer um doente para urgência e emergência aqui em Belo Horizonte. Não tem como. Sai lá de Gromobol para vir para cá. Tudo bem. Capelinha. Então, do ponto de vista da ideia, ninguém questiona, concorda comigo? Não. Mas do ponto de vista do planejamento, o Estado errou brutalmente. Porque eles fizeram o planejamento. E governo, gente, nós estamos falando de planejamento. O orçamento não é uma peça de ficção. O orçamento é um planejamento programático que você vai fazer da sua gestão. Sim. Aí o governo estadual planejou, iniciou e não conseguiu cumprir o seu planejamento. E aí nós tivemos a paralisação não só do Hospital Regional de Sete Lagoas, mas de vários hospitais. Mas hoje ele está parado, então, o Hospital Regional? Não, hoje não. Hoje nós temos 50 homens trabalhando lá dentro, mas ninguém vê, né? Ninguém vê. Está proibido a entrada lá? Não, mas só para eu... Porque eu até vi o Caio fazendo vídeo mas lá. Mas eu não perder o... Não, eu não fui lá, não. Porque eu tive lá em 2019... Fizemos uma campanha, né, em prol da retomada das obras. Em 2019, a gente sempre acompanhou isso muito de perto. Mas veja o que acontece. Se não fosse a tragédia de Brumadinho, eu posso confessar para você, se a independência do Estado, o Estado está quebrado. A Vale está ajudando muito o município aí, né? Se não fosse a tragédia de Brumadinho, então não vem com esse papinho que é deputado, que é prefeito, que é vereador, não existe. Iluminação que tem uma cidade aí que tem gente falando que conseguiu, a gente sabe que é verba da Vale, né? Vamos parar com isso, vamos parar de demagogia, parar de mentira, senhor. Esse troço aí, lamentavelmente, 300 e tantas vidas humanas se perdeu
causa daquela irresponsabilidade, a Vale agora, eles começaram a pegar quais as obras importantes, distribuir essas obras no Estado, resultado, o hospital vai sair. Agora vem outro desafio, sabe, João? Muito maior. Nós vamos concluir a obra. Agora, qual que é o formato da gestão do hospital regional? Que tem que manter, né? Porque lá em Uberaba, eles foram o primeiro hospital regional do estado que ficou pronto. Lá está no colo da prefeitura. Lá tá pronto, já E tá estão rodando. sofrendo, do ponto de vista da gestão, da manutenção, do atendimento dos usuários do sistema SUS, estão sofrendo lá na gestão. Se a gente não sentar para fazer um formato institucional com a participação da União, Estado e município, nós vamos sofrer. Não vai funcionar. Não vai tentar terminar o hospital. Entendeu? Então, e nós temos que fazer isso agora. E nós temos gente com competência técnica, política, para compreender que esses formatos. Eu fui para Brasília agora. Eu tive lá com. Eu ia até te perguntar, inclusive, sobre sua articulação política, como é que tá isso lá Se a em gente Brasília. bobeasse, a gente ia perder uma UPA, uma policlínica. Nós estamos falando em investimento de 30 milhões, né? 17 milhões de edificação, mais 13 milhões de equipamento. Né? Fomos lá atrás do CAPES. 3. Nós temos uma cidade com mais de 150 mil habitantes, pode ter CAPES 3, que é 24 horas. O que estava acontecendo? Hoje nós estamos internando os nossos irmãos com sofrimento mental no hospital municipal. Não é bom para os pacientes que estão lá, não é bom para os funcionários que estão lá, não é bom para o paciente que está com sofrimento mental, Sim. porque ele precisa de um atendimento especializado, muito humanizado para poder receber. Sim. E aí, nós temos direito. Eu fui lá na Secretaria Executiva com a deputada Duda Salabert, que abriu. Esteve em Sete Lagoas também. Quer dizer, que abriu as portas de Brasília para mim. Tive com o Pacheco, presidente do Senado, tive lá com Carlos Lupe, lá na Previdência, tivemos lá no André Fufuca, do Ministério do Esporte, atrás de verba, inclusive, que o município perdeu, porque não cadestrou, não habilitou, nós perdemos 2 espaços E deixa eu te perguntar. comunitários de esporte, no valor de 1,5 milhão cada um, foi lá tentar reaver a possibilidade da gente conseguir resgatar esses espaços. Que nós estamos fazendo um lá na Praça Zacarias. Praça Zacarias, qual que é? É lá no Iporanga 1. Vai ser a primeira quadra de grama sintética. Lá na quadra do Iporanga? Será? É. Não, nós estamos falando porque nós eu fui craque de bola com o negócio então lá. a gente joga Ali naquela. uma quadra de asfalto lá que a gente jogava. É isso mesmo, sobre sobe no Guimarães e vira à esquerda. Ah, não, Iporanga 2. no Iporanga 2. É Iporanga 2. Iporanga 2. Agora, do Iporanga 1, Porque aquela Iporanga praça, eu sou craque. aquela praça, há 32 anos atrás, ela foi doada para a Associação Celagoa de Engenheiros. Isso, é dos engenheiros. Isso Eu mesmo. consegui a reversão dela agora para voltar para o município, num acordo que nós fizemos com a presidente da associação. Tem até um pessoal que Cédula mora lá Gomes de hoje, né? Engenheiro, ela devolveu, agora nós podemos urbanizar. Aquele a praça. espaço hoje, ele é... Hoje é do município de novo. Era isso mesmo, que eu lembro que era dos engenheiros. Você é do Iporanga 1. Você trabalha no meu lá. É lá que eu bati em Jó. Nunca bateu. Nunca bateu. É lá que eu bati em Jó. Sofri. Cara, Deitado no essa lado. turma que acha que é boa de bola, eu vou te falar um negócio. Eu sou ruim de bola, mas ele é pior que eu. Não, batia na bola e no braço. Isso era direto. Agora ele mentiu muito. Ô, Caio, Só pra você entender, Caio, eu e o Alexandre, a gente é amigo há 30, eu tenho 39 anos, a gente é amigo há 39 anos. É muito bacana. Então, assim, a gente, inclusive, a ideia de fazer o podcast junto, o podcast junto, é porque nós estamos falando de uma amizade de realmente 38 anos. Então, assim, a ideia foi, cara, vou fazer dentro da minha casa. Não tem jeito de não ser com uma pessoa que é de dentro da minha casa, né? Claro, Que é um nossa. irmão que a vida me deu. Então, Eu falo muito que eu já bati nele, tá? eu tenho amigos de jardim de infância. Eu tenho amigos de jardim de infância que eu almoço na casa deles e eles jantam na minha casa. A gente tem um relacionamento até. Eu falo que fazer amizade é fácil. Conservar os amigos ao longo é o mais difícil. é o mais difícil. É o mais difícil. E eu zelo muito por isso, sabe? Eu acho isso muito importante. Ô, Caio, eu tenho visto o pessoal falar muito do terreno da CEMIG, lá em cima. Pois é, que não E assim, o que tá acontecendo? eu queria que você colocasse para a população de Sete Lagoas. Mas pode ser no intervalo? Pode ser no intervalo. Ó, gente, a gente tá falando Pode dar um aqui. intervalo, sim? E o É, Caio, vamos lá no tá intervalo. batendo. Então vai lá. Caio, vai lá. Vai lá no intervalo. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. CEMIG, você sabe que eu já fiz prova da CEMIG, né? É. Passei na prova da CEMIG. Passei em segundo lugar nessa prova da CEMIG. Fui pra BH. Fiz 300 exames.
Aí eu descobri que eu tinha escoliose, problema de coluna. É mesmo? Nossa, porque é triste. Você tá rindo, é triste, cara. Mas você tá bem sem a escoliose. Aí eu descobri que eu tinha escoliose, eu fui excluído do processo seletivo. Você sabe uma coisa que a gente precisa dar uma... Era pra ser o cara que corta a energia da casa toda. Eu tinha tomado um tiro aí, né? Ainda bem. É verdade. Ai, ai. Cara, mas é isso. O Caio tá falando algumas coisas pra gente aqui sobre... Essa questão do hospital mesmo, aí eu não tinha esse conhecimento, né? Igual ele falou, a questão do planejamento, né? O Estado planejou, mas não conseguiu cumprir. E aí realmente é uma Nós precisamos situação. entender que data, né, cara? É. Porque assim, o Estado fica empurrando para frente, porque no meio privado é o seguinte, precisa ter data e nós precisamos nos organizar para entregar dentro da ideia de data prevista. Sim, cronograma, né? Mas assim, infelizmente, No público é um pouco no diferente. público é um pouco diferente. É. E aí, aproveitando a volta do Caio aqui, Caio, por que no privado a gente consegue cumprir cronogramas e no público a gente tem uma essa dificuldade imensa, Caio? Deixa eu te falar, você abre uma licitação para fazer uma obra, muitas empresas mergulham no preço, não dão conta de sustentar a obra. Aí deixam a obra de lado, você tem que notificar a empresa. Tudo isso é um processo burocrático muito grande, né? Convocar o segundo lugar, né? Até você retomar a obra, você custou 8 meses, quase um ano. Dentro de uma burocracia. Isso está acontecendo no hospital regional aqui, Caio? Você está falando? Não. Tem que Dentro do hospital regional, a empresa teve muito problema. Foi um hospital que foi auditado, inclusive, sabe, gente? Isso aí teve uma auditoria para poder apurar aí quais foram as questões que envolveram a paralisação da obra e tudo. Então, isso aí foi fruto de relatórios fotográficos, técnicos e tudo. Mas o que eu estou falando é que o poder público ele é complexo. Naquela teoria do Taylor, das organizações rígidas e das organizações flexíveis. A organização pública ela é rígida, ela tem que seguir todo um parâmetro da lei. Então, na iniciativa privada, por exemplo, o que não é proibido é permitido. É permitido. No público, o que não é permitido Tudo se dá debaixo de lei. é Então, você pode comprar posse, mas tem que observar a lei de licitações. Você quer fazer um processo administrativo, um PAD, você tem que cumprir a legislação. Tudo é dentro da lei. Então, o legislador, o gestor, ele não tem como fazer uma interpretação que a gente chama de norma congente, né? É norma de observação obrigatória. Você não tem essa liberalidade de interpretar a norma à margem daquilo que o legislador colocou. de maneira alguma. Né? É restrito, né, Dito? Sim. Então, depois você vai responder por crime de responsabilidade. Eu me recordo uma vez que eu fiz a impugnação de um loteamento, porque a lei 6766 falava que não podia ter mais de 30% de declividade. Aí o cara fez um loteamento lá com 33%. Aí ele perdeu, porque a hora que foi para o tribunal, eu perdi aqui, virei lá no tribunal, o tribunal foi enfático, não, é 30%. Né? Ele podia fazer até com 29%, não tinha problema. Mas com 33%. Mas com 33% eu não podia, né? Eu vou entrar numa pergunta mais polêmica aqui, o Caio. E talvez, assim, a turma fica achando que a gente tá aqui, vou amaciar pro Caio, e a ideia é não amaciar. É claro que nosso podcast não tem um viés político, então, assim, a gente conversa também com políticos. Mas, Caio, aí eu vou te falar, eu vi você no Parque da Cascata, gravando vídeo do Parque da Cascata e falando que nós íamos reaver aquele espaço. E aí eu vou te perguntar, Caio, assim, a impressão que eu tenho é que o Parque da Cascata não está rodando. Como é que está a situação do Parque da Cascata de Sete Lagoas hoje? O maior absurdo do mundo, de todos os gestores já passaram, foi ter mantido aquele parque fechado. A outra bobagem foi não ter dado prosseguimento ao seu tour. E Sete Lagoas, ela tem mania de querer falar das coisas sem entender. Por exemplo, nós só podemos agora fazer uma licitação porque agora nós temos uma APA. Para você intervir na sede de Santa Helena, tudo que se propõe a fazer lá, o Ministério Público fala, não pode.
Por quê? Porque nós não tínhamos a APA. A APA hoje estabelece o que pode e o que não pode fazer em cada pedaço da serra Sim. de Santa Helena. Agora é possível você fazer um projeto, né? O Parque da Cascata já foi feito assim, muito no peito mesmo, porque CECE era muito peitudo e a legislação ambiental naquela época não era tão... Era mais flexível. Não, esse é um lugar maravilhoso, né? mais flexível. Então, nós precisávamos primeiro regulamentar a área de proteção ambiental da Serra de Santa Helena. Hoje nós temos isso. Nós já temos um plano de negócio. O plano de negócio agora vai poder ser licitado. E hoje, a Celtur, por exemplo, ela é deficitária. Mas se a gente fizer uma licitação, fizer uma concessão de exploração do Parque da Cascata, é perfeitamente possível você colocar a Celtur de novo superavitária. E mesmo porque ela está em estado de liquidação hoje, por quê? Porque ela tem um sócio, que é a Embratur, do sistema Embratur. E para ela poder ser liquidada, precisa da quiescência do sócio. E não tem um acordo hoje entre o município e eles. Por que não tem? O município está investindo lá há muito tempo, quer transformar todo esse investimento que ele fez ao longo do tempo em ações. E eles não concordam. Mas ô Caio... Entendeu? Então não é fácil você liquidar a Celtur, mas é perfeitamente possível você torná-la superavitária e fazer uma política de turismo muito bacana na cidade. Agora, como que nós fizemos agora para viabilizar obras mínimas? 1.400.000 e pouco, através de um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o empresário, né, que tinha uma certa irregularidade num determinado empreendimento. Um determinado local. Aí eu falo, prefeito, vamos direcionar esse recurso para cá. E aí a gente começa eu tive lá, as obras já foram iniciadas. O Caio, isso tem funcionado bem em Sete Lagoas, essa questão do TAC, porque a gente sabe que existe muita situação de irregularidade que o município, eu não quero usar a expressão tirar proveito, porque não fica parecendo que é uma coisa maliciosa. Mas assim, o DAC, na verdade, ele tem esse objetivo que é de tanto fazer a compensação. Se você errou ali, você tem que compensar e trazer o benefício para o... Isso tem funcionado bem hoje no município? Tem. Eu acho que um dos sucessos do governo foi esse, sabe? A gente conseguir estabelecer esse diálogo e fazer essas correções. Com loteamentos, se eu falar para vocês hoje que o grande gargalo hoje de Sete Lagoas, João, é corrigir as barbáries do passado. Loteamentos, eu estou vindo agora da rua Sulico Alfaiate, lá no CDI 2, que a gente gastou lá R$650 mil, na rua Miralvas, mãe até do nosso advogado da Câmara, o Fernando Roque, Miralda Roque. Com Sulico Alfaiate, que é a rua 11, rua 12, rua 13, lá. Entrava água dentro das casas, as ruas, a lei da gravidade não mudou não, João. E eu não tenho jeito de revogar lá na Câmara também não. Aí os caras aprovaram os loteamentos lá. Desculpa a expressão, tá, gente? Não, nas coxas. Aqui você fica à vontade. Nas coxas. Aqui você pode falar o que quiser. Eu tenho dois advogados. É igual para ter nas coxas. Exatamente. E aí, qual que é o grande problema de Sete Lagoas? Vários investimentos que nós poderíamos estar fazendo na infraestrutura, nós estamos corrigindo os loteamentos que foram aprovados de forma ilegais, irresponsáveis. E tem muito. E essa dívida é alta, com drenagem. Eu estou falando obra de drenagem. A obra de drenagem é carésima, é muito caro. Então nós estamos corrigindo erros do passado. Havia uma facilidade. Gente, a gente não vai entrar nesse assunto, não, porque se eu mergulhar nesse assunto aqui, aí vai dar ruim. Mas assim, cara, mas deixa eu falar. Nós temos as portas abertas. Que você não acredita, né? Para começar, a lei falava que o Itapuã que é 30% de declividade. Como é que eles aprovaram o Itapuã? Impossível. É uma parede. Eu estou dando um exemplo aqui. Sim. Tá? E aí eu te dou uma série de loteamentos, de problemas. Negócio de milhões e milhões de reais que nós estamos gastando e vão ter que gastar ainda para corrigir loteamentos aprovados nas coxas. De uma forma irresponsável. E eu não vou nem falar mais nada.